prezado casal aniversariante, João Álvaro e Rosângela, prezados familiares, amigos, irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Neste sexto domingo do tempo comum, ano A, o ano de São Mateus, a liturgia nos oferece hoje como primeira leitura um trecho do Eclesiástico, afirmando que o homem é livre e que Deus não concedeu a ninguém o direito de pecar. O homem tem o livre-arbítrio para escolher o fogo ou a água, a vida ou a morte, o bem ou o mal, mas ele vai receber a paga da sua escolha. Ninguém pode dizer: o Senhor é que me tenta, o Senhor é que me leva ao pecado, porque o Senhor não tenta ninguém para pecar. Não deu a ninguém a licença de agir como ímpio, a ninguém deu a licença de pecar. O Salmo 118 canta a alegria do homem que vai progredindo na lei de Deus, que observa os seus preceitos, que procura de coração a Deus. Mas o próprio salmista entende que a beleza da lei de Deus é inesgotável. Por isso ele pede: abri meus olhos, ó Senhor, e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. A lei, de fato, é um presente. Mais do que uma imposição, ela é um dom. Sem lei, você fica desnorteado. Você pode se agitar espontaneamente, mas isso não é liberdade. A lei torna-nos livres. A lei divina, evidentemente. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios fala da sabedoria. O mundo não conheceu a sabedoria de Deus. Mas entre os coríntios, que são cristãos, há a sabedoria. É um dom do Espírito Santo que nós recebemos no batismo e com mais profusão na crisma. Esta sabedoria não é a sabedoria dos poderosos deste mundo que estão destinados à destruição. Não. É uma sabedoria misteriosa de Deus, escondida desde toda a eternidade. Deus a destinou para a nossa glória. E Deus revelou este mistério a nós através do Espírito. Porque o Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Nenhum dos poderosos conheceu essa sabedoria. Se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Esta sabedoria é que nos faz compreender que a indissolubilidade do matrimônio é um dom. O mundo pensa, é uma proibição irracional. Eles usam a palavra tabu. Vamos quebrar esse tabu e vamos fazer com que as pessoas que não deram certo no matrimônio tentem uma segunda e uma terceira vez. E chamam a isso de liberdade. Coitados. Que o matrimônio seja indissolúvel e perpétuo é um dom. Mas quem entende isso? Aquele a quem Deus concedeu a sabedoria. Os grandes deste mundo não entendem. Aplaudem aquele dia em que o Brasil aprovou a lei do divórcio. Lamentam que o Brasil tenha demorado tanto a dissolver aquilo que Deus uniu. Coitados, eles não têm a sabedoria de Deus. Não sabem o que é bom, porque Deus só permite ou proíbe alguma coisa para o nosso bem. O Evangelho traz Jesus hoje em cima de um monte, uma das colinas de Cafarnaum, pregando e dando uma nova lei, como se fosse um novo Moisés. Moisés, do alto do Monte Sinai, recebeu a lei, com os seus 10 mandamentos. Jesus agora, em um outro monte, vai promulgar a nova lei. Mas ele adverte: não penseis que vim abolir a lei, nem abolir o que disseram os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. A lei antiga, ela não será simplesmente cortada, mas ela vai ser desabrochada e vai frutificar na lei nova. O que era antigo, por exemplo? Guardar o sábado, porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Os cristãos cumprem o preceito de observar o domingo. O domingo é o sábado levado à perfeição, porque no 8º dia Deus recriou o mundo pela ressurreição de seu Filho. E também foi num domingo que o Espírito Santo foi enviado para consumar a obra que o Filho havia feito. Portanto, o domingo é a perfeição do sábado. No Antigo Testamento havia a lei que obrigava os meninos à circuncisão no 8º dia de nascido.
A circuncisão era uma marca na carne para simbolizar a pertença a Deus. A circuncisão se tornou para nós o batismo, que não é uma marca na carne, mas no Espírito, e uma marca que dura para sempre, o caráter de filhos de Deus. A antiga lei mandava oferecer sacrifícios de animais, provisoriamente, enquanto não vinha o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na falta de um sangue melhor, oferecia-se o sangue de novilhos, cordeiros. Agora nós temos o sangue de Cristo. E nós temos o próprio corpo de Cristo, que também se torna presente em cada celebração eucarística. O que era antigo se fez novo. Assim aconteceu também com os mandamentos. Jesus não veio abolir nenhum deles, mas veio levá-los ao pleno cumprimento. E ele manda que nós cumpramos a lei com uma justiça não meramente exterior, como era dos escribas e fariseus, doutores da lei. Se nós não tivermos uma justiça maior do que a deles, não entraremos no reino dos céus. Portanto, devemos ser justos interiormente, porque o Senhor olha, sobretudo, o coração. Agora Jesus vai repassar um por um os preceitos do Antigo Testamento e, com a autoridade divina, dirá: eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Foi dito, é a voz passiva, para evitar falar o nome de Deus. Em vez de dizer, ouvistes o que Deus disse aos antigos, fala-se, ouvistes o que foi dito aos antigos. Não matarás. Permanece válido esse mandamento? Sim. Porém, eu vos digo, quem se irritar contra o seu irmão já será julgado. A irritação contra o próximo e a palavra injuriosa para humilhá-lo já é um homicídio moral. Não se trata aqui de brincadeira, chamar o irmão de tolo, mas é uma injúria com o desejo de torná-lo humilhado. Isto agora já está proibido explicitamente por Jesus no mandamento não matar. E se nós devemos ter concórdia com o próximo, tomemos cuidado quando estivermos para trazer a nossa oferenda sobre o altar. Antes de oferecê-la, devemos nos reconciliar com o nosso irmão e só depois trazer a oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, junto com ele para o tribunal. Nós estamos a caminho. Todos nós seremos julgados. Se nós não nos reconciliarmos, então o adversário vai me entregar ao juiz. O juiz vai me entregar ao guarda. O guarda vai me jogar na prisão. E de lá eu não sairei até ter pago o último centavo. Esta prisão, será que é o inferno? Não parece, porque do inferno não se sai. Jesus deve estar falando do purgatório, uma prisão de expiação das penas temporais devidas aos nossos pecados, das quais se sai depois de pagar, de expiar. Você não quer ir para o purgatório? Trate de reconciliar com seu irmão. Sexto mandamento. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Agora, o adultério, que era punido com apedrejamento, tanto o adúltero quanto a adúltera, pode ser cometido por um olhar ou por um simples pensamento. São João Paulo II, comentando este versículo, faz notar que não está escrito todo aquele que olhar para uma mulher alheia, mas simplesmente para uma mulher. Quer dizer que é possível pecar contra este mandamento, olhando para a própria esposa simplesmente como objeto, e não como a companheira de toda a vida. Ora, se agora temos que tomar um cuidado tão grande com os nossos olhos, Jesus diz que devemos arrancar o olho direito se ele é para nós ocasião de queda. O que é arrancar? Arrancar é fechar violentamente, é não olhar. Jesus poderia ter dito, fecha o olho ou tampa o olho, mas ao dizer arrancar, ele falou que é uma coisa bem mais violenta. Não é só mudar o canal, é jogar fora a televisão. Não é só sair daquela rede social e depois voltar a entrar. Não, eu vou eliminar do meu celular. Eu sei que isso aqui é para mim ocasião de queda. O que ele diz para o olhar, fala também para o pé e para a mão. É melhor perder um dos teus membros, a mão direita, por exemplo, ou o pé, do que tendo os dois, eu ser lançado no inferno. E como expor-se à ocasião de pecar já é pecar,
devemos ser, antes de tudo, prudentes. Há um provérbio maravilhoso da madre Maria Helena Cavalcanti que diz assim: diante das tentações, não há fortes nem fracos, há prudentes e imprudentes. A prudência manda-nos fugir. A imprudência é a loucura de quem avança achando que não pecará. Mas quem procura o pecado acha. Agora, sobre o divórcio. O divórcio era tolerado no Antigo Testamento. Deuteronômio 24, 1. Havia uma permissão para o divórcio. Quando o homem divorciasse da sua mulher, ele entregaria a ela uma carta, um libelo de repúdio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudiar a sua mulher faz com que ela se torne adúltera, porque esta mulher repudiada, provavelmente, vai se unir a outro homem. Isso será adultério. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Aquilo que se festeja como a evolução da humanidade, o divórcio, Jesus chama com nome próprio, é adultério. Casais em segunda união é um nome eufemístico para dizer casais em adultério. E os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os juramentos feitos ao Senhor. O juramento poderia ser feito, mas depois tinha que cumprir. Jesus diz: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que vai além disso procede do maligno. A nossa palavra deve valer de tal forma que, quando eu digo sim, não é preciso jurar, nem apresentar provas. A palavra já é minha prova. Isso mostra como a mentira deve estar tão longe de nós como o inferno está longe do céu. Ela não deve ser considerada um pecado pequenino, tolerável, para sair de uma situação embaraçosa, porque o mesmo Jesus disse: todo aquele que desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. E quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Feliz a mãe que ensina o seu filho a dizer sempre a verdade. Mas aquela mãe que, recebendo o filho dizendo: mamãe, fulano está lá na porta. Filhinho, diz que a mamãe não está. Coitada dessa mãe. Ela está mentindo e ensinando a criança a mentir. Ela será a menor no reino dos céus. A mentira pertence ao pai da mentira. E nenhum de nós somos filhos dele. Nós rompemos com Satanás no dia do nosso batismo e reafirmamos esta ruptura na nossa primeira comunhão, na nossa crisma e em cada dia da nossa vida. Não pode haver lugar para a mentira. Vê-se como Jesus, com autoridade, aperfeiçoa a lei antiga, tornando-a nova, tornando-a interior, tornando-a uma lei do coração, tornando-a exigente, sem dúvida. Mas essa exigência é acompanhada da graça. A lei antiga mandava, a lei nova, além de mandar, empurra-nos, impulsiona-nos a cumprir. Este impulso espiritual que nos leva a cumprir os mandamentos de Deus com facilidade chama-se graça. Imagine que houvesse aqui uma criança aprendendo a andar e um de vocês quisesse ensinar a criança a andar. Uma tentativa seria dar ordem. Filhinho, anda. Dar ordem não faz aprender, porque a criança não sabe. Como ela vai cumprir a ordem de que ela não é capaz? Uma outra opção, também ela pouco eficaz, é dar um exemplo. Olha como o papai anda. Olha, imita o papai. Dar o exemplo é importante. Jesus deu o exemplo, mas não é suficiente. Uma terceira opção, esta sim eficaz, é segurar a criança nas mãos e dizer: vai andando, o papai está segurando. Se você escorregar, o papai vai sustentar para que você não caia. Aí sim, você manda, você dá o exemplo, mas você também sustenta. Isso faz a criança andar. A nova lei, ela não é apenas uma ordem, embora seja, mas não é só isso. Ela não é apenas um bom exemplo, também é, mas é muito mais do que isso. Ela é uma lei interior, a lei do Espírito, a lei da graça. Quem está em estado de graça, os dois aniversariantes estão, porque se confessaram antes de vir para cá, pode dizer: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Eles, conservando a vida divina dentro deles, recebem uma força que não é natural, mas sobrenatural, de cumprir com facilidade o que na antiga lei era impossível, por causa da dureza de coração dos homens. Esta é a nova lei, é a lei da graça, é a lei do Espírito.
Para isso, Jesus foi obrigado a fazer um transplante cardíaco. Ele arrancou o nosso coração de pedra e colocou dentro dele um coração de carne, cumprindo a profecia de Ezequiel, no seu capítulo 36, quando Deus promete renovar o seu povo, arrancando o coração de pedra e colocando um coração de carne dentro e fazendo infundir sobre eles o seu espírito. Isso aconteceu no dia do nosso batismo. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração. De coração renovado, agora, é possível andar na contramão do mundo e dizer: nós somos casados, não ad experimentum, enquanto der certo, mas para sempre. Aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. O nosso amor não tem prazo de validade, ele é perpétuo. Nem sequer ele tem condições, porque o verdadeiro amor é incondicional. Neste sentido, o nosso amor se assemelha ao amor de Cristo pela igreja. Ele amou a igreja primeiro. Ele amou a igreja antes de ser amado por ela. E amou para purificá-la. Ele não esperou receber para depois dar. Ele deu primeiro. Isso tudo é maravilhoso. Tão maravilhoso que São Paulo, na carta aos Efésios, ao meditar sobre o matrimônio e sobre a sua relação com o amor de Cristo e da igreja, exclama: é grande este mistério. E é mesmo. Um mistério que o mundo não consegue entender, mas que nos foi revelado pelo Espírito. Vamos agradecer a Deus por esses 42 anos de matrimônio. 42 anos. Desde aquele tempo em que Dom Manuel Pestana assistia e abençoava o matrimônio deles. O mesmo bispo que há 30 anos me ordenava sacerdote. Vamos agradecer por tudo que Deus fez na vida deles. Vamos agradecer pelo dom dos filhos e dos netos. E vamos pedir pela perseverança deles, para que eles perseverem no caminho da virtude, para que eles sejam assíduos nos sacramentos, na celebração eucarística, na recitação do texto em família, para que sejam uma luz neste mundo de trevas. 42 anos é um tempo muito grande, mas não é nada para Deus. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O que importa para nós não é o tempo, mas a eternidade. E a eternidade se constrói cada vez que nós, em estado de graça, praticamos um único ato de caridade. Seja consolar os aflitos, seja perdoar uma injúria, seja suportar com paciência os fraquezas do próximo. Tudo isso, o matrimônio nos dá ocasião superabundante de praticar. Vamos pedir a Maria Santíssima e ao seu castíssimo esposo São José, unidos em matrimônio perpétuo, que junto com o menino Jesus formavam a Sagrada Família. Vamos pedir a eles que nos façam compreender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.